E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje eu tô aqui para falar com vocês do primeiro livro, da primeira parte dos Miseráveis. Minha intenção com esse vídeo aqui era vir para falar com vocês e não dar muito spoiler, mas definitivamente não tem como fazer isso, então eu decidi, vou dar spoiler nesses vídeos aqui que são como diários de leitura, então quando eu voltar para falar de cada parte do livro, vou dar spoiler. No final, quando eu terminar, aí eu volto, faço um vídeo falando do geral do livro, de repente aí assistindo algum vídeo, fazendo alguma comparação, e aí eu vou tentar não dar nenhum spoiler. Então, hoje, esse vídeo que vocês estão vendo vai ter spoiler, vou falar da história, vou contar detalhes da história. Então, se você ainda não começou a sua leitura, deixa guardadinho, vai estar aqui na playlist. Então, quando você começar a ler, você volta lá na playlist e dá uma olhadinha para conferir as opiniões. Se você já está lendo, não se preocupe, aí é só compartilhar a leitura com a gente, deixa aqui nos comentários para a gente continuar conversando um pouquinho sobre esse incrível, espetacular, maravilhoso Os Miseráveis. Eu não conheço muito da história da França em si, e eu estava lendo mesmo assim, mas eu acabei me perdendo, estranhando algumas coisas, então eu fui dar uma olhadinha aí nas coisas, no que estava acontecendo. Eu peguei esse livro porque ele é rápido, então não queria me aprofundar muito na história, até porque eu sei que nos Miseráveis mesmo, no decorrer do livro, vai explicar um pouquinho melhor. Então eu dei uma olhadinha aqui rápida para eu poder me situar aí no momento histórico, no período histórico que Os Miseráveis se passam. Na verdade, não é a Revolução Francesa, mas assim é um momento depois da Revolução Francesa. O início da história mesmo já fala lá em 1815, né? Então no primeiro parágrafo já data, né? 1815. E daí a gente vai ver então aqui que em 1815 a gente tá falando das guerras revolucionárias e das guerras napoleônicas, que são as revoluções pró-república e também quando o Napoleão tá tentando dominar aí todo o restante da Europa. Inclusive tem uma batalha que é bem famosa, que se passa, é a próxima parte, não cheguei nessa parte nos Miseráveis ainda, mas ela também é relatada em Guerra e Paz. Napoleão perde essa batalha, né? Então essa batalha também tá nos Miseráveis, então é esse momento histórico que a gente tá falando. E aí depois que eu vi isso, eu consegui me situar bem na história, eu achei que isso facilitou a leitura do restante aí essa primeira parte da história. Outro livro que eu também dei uma olhadinha e antes de eu continuar com a leitura foi esse aqui, que é o livro da literatura, que fala um pouquinho, né, de cada período, cada livro que se destacou em cada momento. E o que é bem legal é que tem um esqueminha aqui dos Miseráveis, falando aí das personagens dos Miseráveis, é bem interessante. Então é esse esquema aqui, daí a gente consegue ver então que a Cosette é a personagem mais importante, e ela não aparece muito ainda nesse primeiro livro, nessa primeira parte do livro. Mas então tem aqui os principais personagens, a relação de cada um. Eu achei isso bem interessante, vai me ajudar bastante também a não me perder aí, porque, né, o livro é muito comprido e você acaba esquecendo um pouco de um outro personagem. Suposto, vamos falar um pouquinho dos Miseráveis em si. Então vocês podem ver que fiz várias marcações nessa primeira parte aqui, marcações de página inteira, é um negócio incrível. Então já começando falando dele, o livro então é dividido em 5 partes, que ele chama mesmo primeira parte, segunda parte, enfim, e aí essas partes são divididas em livros, aí tem vários livros dentro dessas partes, e esses livros são então subdivididos em capítulos, então tem várias divisões e acaba sendo uma leitura rápida nesse sentido, porque esses capítulos são curtinhos, são 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, então você acaba, né, tendo aquele gás que terminou o capítulo, vou começar outro e tal. Então essa é toda a divisão aqui desse livro, mas como vocês podem ver é um livro realmente extenso, né. A primeira parte é chamada então de Fantine, e daí você vai, ah, beleza, vou conhecer a Fantine. Não, ela demora pra caramba pra aparecer na história. Na verdade, todo o começo aí, as primeiras 50 páginas mais ou menos, vai tratar do bispo, do padre ainda no caso, né, que depois ele se torna bispo, que chega na cidade de Digne. Então vai falar dessa chegada dele, vai falar da história de vida dele, vai mostrar como ele é uma boa pessoa, né, isso tem que ficar bastante claro realmente, a gente tem que entender que esse padre, esse futuro bispo de Digne, então ele é muito bondoso e muito caridoso. Isso tem que ficar realmente claro pra gente conseguir entender depois as ações, né, enfim, que ele tomou com o Jean Valjean, que é o próximo personagem que a gente conhece na história. Aos ignorantes, ensinem o máximo de coisas que puderem. A sociedade é culpada por não ministrar a instrução gratuita. Ela é responsável pelas trevas que produz. Uma alma cheia de sombras é onde o pecado acontece. A culpa não é de quem pecou, mas de quem fez a sombra. Jean Valjean, então, ele é um esforçado, como eles chamam, que é como se fosse um ex-presidiário, assim, pra gente. E ele tem o passaporte amarelo, né, que é a marca, né, pra dizer que ele era um preso. Então isso meio que
impede ele de tudo, assim. Então, ele não é aceito nos lugares. Mesmo ele tendo dinheiro para pagar estalagem, comida, essas coisas, as pessoas não atendem ele de maneira nenhuma que ele tem o passaporte amarelo, porque ele é um ex-forçado. Então, ninguém dá crédito nenhum para ele, ninguém aceita ele de volta na sociedade. Menos, evidentemente, o padre. Aí o Jean Valjean, ele é tão bem aceito por esse padre, tão bem tratado na casa dele, que ele não sabe nem direito como retribuir ou o que ele pode fazer aí em contrapartida, né, com relação a esse padre. E aí o que ele faz? Ele faz a única coisa que ele sabe fazer. Ele rouba algumas coisas que é de valor. Essa é uma passagem muito bonita no livro, uma das mais marcantes pra mim, na verdade. Então, que quando o padre descobre isso, e daí o pessoal vai prender, né, de novo o Jean Valjean, enfim, o padre fala que não, que na verdade ele deu aquilo pro Jean Valjean. E trata o Jean Valjean realmente com muita bondade, de uma maneira que o Jean Valjean nunca vai esquecer na vida dele, tanto que isso acaba moldando esse novo caráter, nesse caráter pós-prisão do Jean Valjean, de uma maneira muito positiva, e a gente vai perceber isso ao longo dos capítulos, a gente vai perceber isso um pouco mais lá pra frente, quando o Jean Valjean voltar na história. Depois de tudo isso, então, que a gente conhece a Fantine, que é então essa moça jovem, muito bonita, costureira, porém muito pobre. E a gente vai ver também ela enfeitiçada aí pelo seu primeiro amor, que acaba gerando uma gravidez fora do casamento, porque ela não é casada, é só um namorado, ela acaba ficando grávida e ela é rejeitada pela sociedade também, porque ela estava grávida sem ter um marido. E a filha dela, então, é a Cosette, que lembra que a gente viu a Cosette, que é a personagem principal aí da história e tudo mais. A Fantine, então, acaba sozinha, solteira, desempregada, enfim, uma exclusão social muito semelhante à do Jean Valjean. Só que ela não encontrou nenhum bispo caridoso, ninguém que fez nada, assim, pra ajudá-la. Na verdade, o contrário. Ela encontrou um casal numa estalagem e esse casal meio que abusou, assim, da bondade dela, né? Então, ela deixou a filha dela pra esse casal cuidar e ela começou a mandar dinheiro regularmente, então como se fosse uma espécie de colégio interno, digamos assim. Então ela deixou a filha dela com esse casal, porque esse casal também tinha uma filha, e a filha se deu bem com a Cosette e tudo mais, né? Então ela falou, legal, né? Minha filha vai ser bem tratada aqui. Mas esse casal, na verdade, extorquia a Fantine, e a Fantine nunca soube disso. A Fantine até morreu sem saber quanto ela foi ludibriada por esse casal. Pelo contrário, na verdade, ela sempre achou que a filha dela tinha o melhor tratamento de todos, comia do bom e do melhor, e teve tudo que ela mesma não pôde ter. A Cosette, no entanto, a gente acaba descobrindo que ela é tratada, na verdade, como uma empregada. Isso, criancinha ainda, ela já fazia serviços de casa e várias coisas mesmo como se ela fosse uma empregada, ou até uma escrava, na verdade, desse casal e dessa outra menina. 5 anos, dirão. É inacreditável, mas infelizmente é verdade. O sofrimento social começa em qualquer idade. A gente continua acompanhando a história da Fantine, então, depois que ela deixa a filha dela aí com esse casal, ela vai para uma outra cidade e nessa cidade ela arruma emprego, enfim, então ela tenta se estabelecer um pouco melhor aí na vida. Nessa cidade vai ter aí um benfeitor, é como se fosse um empresário, ele é dono aí de uma empresa, né, e essa empresa tá muito próspera, então ele dá emprego para muita gente na cidade, e a cidade começa a crescer justamente por conta desse empresário, né? Então ele aquece a economia e todo mundo fica muito feliz com ele lá. E esse empresário, a gente vai ver que com o passar do tempo, as pessoas na cidade vão clamar tanto por ele, para ele, né, entrar na política, para ele ser prefeito, que ele acaba aceitando então ser prefeito. Nessa altura do campeonato no livro a gente já consegue se tocar que esse cara que eles chamam de Madeleine, o Sr. Madeleine, é, na verdade, o Jean Valjean. Então é uma nova identidade para o Jean Valjean, que como ele cometeu outros crimes aí no decorrer do caminho, ele precisou trocar de nome para ele não ser preso novamente, para ele não voltar para essa prisão da qual ele passou 19 anos lá preso por ter roubado um pão. Mas essa parte é até bem interessante, você fica muito feliz, porque você fala, nossa, né, por tudo que ele passou e tudo mais, ele consegue dar a volta por cima, né, por mais que seja uma mentira, né, que ele contou, enfim, uma identidade que não é a dele, mas, né, ele consegue crescer, ele consegue, né, ter essa prosperidade toda. Então, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando essa ascensão do Jean Valjean, a gente vai acompanhando aí a decadência da Fantine. A gente pode dizer que ela vai definhando mesmo, literalmente. Então, chega num determinado momento que ela já não consegue mais emprego, aí ela vende o cabelo, vende os dentes, aí até que ela precisa mesmo se prostituir, porque ela não tem nenhuma outra opção para poder mandar dinheiro para a filha dela. Nesse ínterim, ela vai presa, porque ela brigou com uma determinada pessoa na rua, e ela vai presa como uma prostituta, então como uma coisa que ela não poderia ser. Que aí o inspetor Javert
faz essa prisão. Só que o Jean Valjean, na verdade o senhor prefeito, o senhor Madeleine, vê que não foi culpa dela, né? Foi essa outra pessoa com quem ela brigou, que provocou toda a situação. Ele vai em defesa da Fantine e consegue libertar, consegue tirar a Fantine dessa prisão. Só que com isso ele ganha um grande inimigo, que é o Javert, então, que é esse inspetor. E o inspetor reconhece o Jean Valjean, ele sabe que tem alguma coisa ali e meio que ele vai investigar. Só que o Jean Valjean não sabe disso. Durante esse tempo, então, enquanto o inspetor faz essas investigações e denúncias, enfim, aí, sobre o Jean Valjean, ele tenta ajudar a Fantine. Só que a Fantine, por conta dessa briga, né, tinha umas coisas com neve aí no meio, ela acabou ficando muito, muito doente. E o Jean Valjean descobre da Cosette e ele tenta ajudar a Fantine com relação a Cosette, tenta trazer a Cosette de volta, fazer alguma coisa pela filha da Fantine e dar, enfim, algum prazer mínimo para essa mulher que ele vê que tá morrendo. A cólera pode ser absurda e insensata. Podemos nos irritar sem razão. Porém, só nos indigamos se sentimos que de alguma forma temos razão. E Jean Valjean sentia-se indignado. Mas aí, como nem tudo na vida são flores, não é? Então o Jean Valjean descobre que o Javert aí acabou denunciando ele como o Jean Valjean mesmo, só que daí nesse meio tempo ele descobriu que tem uma outra pessoa que foi presa como Jean Valjean, foi presa no lugar dele. Então veja bem, se ele não fala nada pra ninguém nunca, se ele não se assume, ele vai ser o Sr. Madeleine pra sempre. Porque daí a pessoa que seria ele, o eu dele anterior, o eu dele criminoso, já estaria sendo preso, uma outra pessoa estaria sendo condenada por ele. Só que isso vai contra tudo que o bispo ensinou pra ele, contra toda a bondade que ele teve lá na vida dele no começo. Então ele fica nesse conflito. Será que ele se entrega? Será que ele fala pra todo mundo que o Jean Valjean é ele mesmo? Ou será que ele deixa aquele homem, que com certeza não é flor que se cheire, será que ele deixa aquele homem ir lá pra cadeia no lugar dele? Então ele fica nesse conflito, aí passa um dia, né, passa mais de um dia, assim, ele nesse conflito, sem conseguir dormir e tudo mais, são vários capítulos falando disso, você fica naquela angústia também de, meu Deus, né, o que o Jean Valjean vai fazer? No final ele acaba fazendo o que ele acha mais correto e ele vai pra onde tá tendo esse julgamento dessa outra pessoa. Tudo dá errado para ele não conseguir chegar nesse dia do julgamento, na verdade, então ele acha que são meio que os deuses conspirando para ele não conseguir interferir, só que ele consegue chegar ainda a tempo, porque o julgamento atrasou. Ele chega lá e ele, enfim, revela que aquela pessoa que tá lá, que vai ser condenada para praticamente prisão perpétua, não é o verdadeiro Jean Valjean, o verdadeiro Jean Valjean é ele. Ninguém acredita, evidentemente, e aí ele começa a dar algumas provas, contar algumas histórias, enfim, e aí todo mundo finalmente acredita que, de fato, esse prefeito, essa pessoa tão digna, essa pessoa tão honrada, essa pessoa que fez tanto bem para a economia da cidade, é aquele ladrão salafrário do Jean Valjean. A educação social, sendo bem aplicada, pode extrair de uma alma, qualquer que seja ela, toda a utilidade que contém. As pessoas ficam tão espantadas com essa revelação que elas não sabem nem exatamente o que elas têm que fazer com o Jean Valjean. Então eles só lembram que tem que soltar a pessoa que está lá, e aí o Jean Valjean fala, olha, eu sou uma pessoa pública, vocês sabem onde eu moro, vocês sabem onde eu fico, eu vou voltar para casa, se vocês resolverem me prender, só vocês me buscarem lá. E com isso ele tenta resolver também a situação da Cosette, né, quando ele volta para casa, só que daí ele não consegue, enfim. Ou seja, então, o livro vai terminar com a Fantine morrendo de desgosto por não conseguir voltar a ver a filha dela e o Jean Valjean fugindo. Então, minha gente, que final de primeira parte que não dá para parar de ler esse livro. Então ela foi enterrada no canto gratuito do cemitério que pertence a todos e a ninguém, e onde os pobres se perdem para sempre. Felizmente, Deus sabe onde encontrar as almas. Fantine foi colocada na escuridão, entre os primeiros ossos que apareceram. Sofreu a promiscuidade das cinzas. Seu túmulo assemelhou-se ao seu leito. Gente, esse livro é muita emoção e eu não vejo a hora de voltar, de continuar essa leitura aí e já ler logo a segunda parte, que é intitulada então de Cosette. E a gente vai descobrir aí o que acontece com Jean Valjean, para onde ele vai e o que vai ser da vida dele de agora em diante. Os Miseráveis é sem dúvida um tapa gigantesco na cara da sociedade, mostrando toda essa segregação e todo esse preconceito que, gente, a gente tá falando de 1800 e a gente tá aí mais de 2000 e tralá, e parece que não mudou tanta coisa assim. Sério, esse é um livro que não dá pra explicar, por mais que eu fale que vocês não vão entender, esse é um livro que só dá pra sentir.
Pessoal, é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você estiver acompanhando nossas leituras de Os Miseráveis, não esquece de deixar o seu comentário aqui, o que você achou dessa leitura, e também de acompanhar a gente lá no grupo, no Facebook, então, Lendo Os Miseráveis 2017. Obrigada e até a próxima. Tchau!